Amém. Irmãos, uma das coisas mais importantes que a gente vê no livro de Esther veja que diretamente, nem a palavra Deus, e eu já falei isso das outras vezes, né, a gente não tem uma intervenção direta do Senhor no livro de Esther, algo muito diferente dos livros do Antigo Testamento. Ele foge um pouco do padrão. É literalmente Deus agindo através das circunstâncias e fazendo as circunstâncias convergirem para o seu maravilhoso plano. Nós temos aqui uma incrível história do povo de Deus. Os irmãos estão acompanhando com o pastor Paulo, 1 Samuel, e nós começamos a ver detalhadamente ao longo dos textos, os irmãos vão entender, Davi, por exemplo, ele era um tipo de Cristo. Conhecemos Moisés também, quando estudamos a fundo, que ele também servia como um tipo de Cristo, um mediador entre Deus e os homens, embora imperfeito. E como nós sabemos disso? Como é que podemos declarar que Davi e Moisés eram tipos de Cristo? Porque no Antigo Testamento, eles fizeram algo que no Novo Testamento faz essa conexão, em que eles tiveram comportamentos ou assumiram papéis que davam a eles esse título de forma de Cristo. E Cristo realizou algo que foi semelhante a Moisés e Davi, mas apenas semelhante, porque Cristo realizou tudo de forma perfeita. E eles eram tipos, meus irmãos, quando acertavam e quando erravam. Como assim? A gente pensa muitas vezes que eles só eram tipos no momento em que eles acertavam, mas não. Quando eles acertavam, nitidamente nós vemos que a semelhança com Cristo no seu ministério, mas quando erravam, nitidamente vemos o quanto eles eram imperfeitos e seus erros também apontavam para a expectativa do Cristo que viria. Por isso, tipo de Cristo. Por que tipo? Porque ele não faz algo igual a Cristo, ele faz algo semelhante, mas não igual, e o erro também é a evidência do tipo. Mas estamos no livro de Esther, e aqui nós não temos tipos diretos de Cristo. Para existir tipos, a própria Bíblia precisa fazer essa ligação. É preciso dessa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Contudo, nós temos aqui não pessoas específicas, mas elementos, atitudes que se assemelham à obra perfeita de Cristo. Afinal, todos os livros da Bíblia apontam para Cristo e acreditamos que a Bíblia toda é cristocêntrica. Por exemplo, Esther, ela não é um tipo direto de Cristo, mas a sua intercessão pelo povo é tipológica. Mordecai não é um tipo direto, mas ele atua muitas vezes com o povo e ora pela mesma finalidade que Jesus orava, pelo seu povo. Ou seja, a Bíblia nos fornece tipos, sejam pessoas ou atitudes tipológicas, a fim de mostrar como Cristo, ele realizou tudo isso de forma plena. Por exemplo, nitidamente, nós vemos Esther sendo convocada a interceder pelo povo, mas para isso ela tem que ter acesso ao rei. Mas ela entende o seu papel e faz isso com receio. Ela tem receio, ela pensa 1, 2 vezes antes de fazer isso. Ela está ponderando a ponto de receber uma exortação direta aqui de Mordecai e de fato ser convencida. Cristo faz isso, só que sem receio nenhum. Cristo faz isso sem medo algum. Ele vai interceder pelo povo da forma plena.
E eu não sei se os irmãos perceberam, a história de Israel no Antigo Testamento é sempre assim. O povo está sempre por um fio de ser exterminado. O povo está sempre a um passo de acabar. O povo de Israel, eu falo. Sempre por um fio de desaparecer. Ao mesmo tempo, temos Deus levantando diferentes pessoas e diferentes circunstâncias em lugares diferentes, de classes sociais diferentes, para sempre salvar o povo da aniquilação. E o que a gente tem aqui no capítulo 4, meus irmãos, é uma transformação pessoal, a transformação de Mordecai, a fim de salvar o povo da extinção. Esse é o capítulo que mais fala sobre transformação de personagem no livro todo de Esté. Aqui nós temos situações perigosas para o povo de Deus. O povo de Deus estava passando por um grande perigo. O que é que a gente deve aprender com esse capítulo, meus irmãos? Mesmo com a dor do momento, mesmo com o sofrimento, eu devo agir corretamente como cristãos. Aliás, são nesses momentos de desespero, são nesses momentos que nos falta o chão, que nós vamos ver as nossas convicções. É o Senhor testando a nossa fé. Chamamos isso, todos entendem, de provação. Quando tudo vai bem, é mais fácil. Eu não vou dizer que é totalmente fácil. Mas quando o outro está passando por algum problema, a gente geralmente aconselha com, olha, fique calmo, vai dar tudo certo. Né? E é um conselho correto, isso aí é totalmente válido, mas a gente, claro, age com mais paciência. Muitas vezes, quando nos falta o chão, quando todas as nossas bases somem, aquele frio no estômago é por causa do problema, essa é a hora de eu testar onde realmente eu estou fundamentado. E nós vimos no capítulo 2, no livro de Esté, e eu vou recapitular, porque faz tempo que eu estive aqui, para a gente ver essa sequência. No capítulo 2, Mordecai faz uma coisa muito boa para o rei. E aquilo é estranho porque o rei não recompensa ele. E por que é estranho, Eduardo? Porque os persas, eles têm a cultura de recompensar as pessoas que fazem bem para eles, principalmente o rei. Por exemplo, no casamento de Esté, ainda no capítulo 2, o rei, ele concede alívio às províncias. É como se, no período do casamento, o preço da gasolina custasse R$1 o litro. Ele dava esse benefício, ele distribuía presentes. Quando o rei está feliz, todos estão felizes. Mas o que é que acontece? Algo estranho na narrativa e na cultura persa. Mordecai salva a vida do rei e nada acontece. Se a gente voltar aqui, por exemplo, para o capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21 a 23, vai dizer assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esté. E Esté o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então, olha, Mordecai fica sabendo de uma informação, Mordecai, tio de Esté, Esté aqui já é a rainha, e ele fica sabendo que estavam tentando tramar contra o rei Assuero. Assuero e Xerxes é a mesma pessoa, é o rei da Pérsia. Eu costumo falar Xerxes por causa das aulas de história, mas Assuero é como os judeus chamavam Xerxes. E tem esses 2 eunucos chamados Bigtã e Teres, que eles estavam tramando matar o rei. E Mordecai ouve essa informação privilegiada, diz a Esté, Esté diz ao rei, a Bíblia fala, diz ao rei em nome de Mordecai,
Ela não omite Mordecai, ela disse, olha, o meu tio Mordecai mandou dizer que esses dois querem matar o senhor. E ele vai lá, investiga, é verdade, e ele enforca os dois. Mas a Bíblia só fala assim, isso foi escrito nos livros das crônicas do rei. Isso foi lá registrado. Os livros das crônicas eram os livros de história do rei, de tudo, todos os feitos. Foi escrito lá, um homem chamado Mordecai salvou a vida do rei. Só. O rei não fez nada para ajudar Mordecai. E pelo contrário, no capítulo 3, né, um cargo que talvez era para ser de Mordecai, pelo tamanho do serviço que Mordecai fez ao rei, um homem chamado Amã, ele vai lá e toma esse cargo. E pior, ele trama agora contra os judeus e consegue, ele suborna o rei com muitas quantias de dinheiro nos cofres reais para marcar um dia, e é marcado no final daquele ano. É como se nesse ano aqui, no capítulo 5, a gente tivesse no primeiro mês do ano, e foi marcado para que no último mês do ano tivesse um dia específico onde as pessoas pudessem fazer qualquer coisa com os judeus e nada seria, eles não iriam ser punidos. Não é uma noite de crime, é o dia de crime, e estaria tudo certo. Então é isso, irmãos. Mordecai salvou a vida do rei, e ele foi lá, e não aconteceu nada com ele. Pelo contrário, ele agora está sendo perseguido, e o seu povo está sendo perseguido. Sempre que você desejar cumprir o protocolo só, sempre que você desejar fazer o que é correto, você vai ser perseguido. Não precisa nem fazer algo heróico. É só ficar no zero, fazer o que é correto, fazer o que deve ser feito. Você vai ter alguém que vai se incomodar com isso. Não precisa você fazer nada de fantástico. É só você fazer algo honesto, algo que deve ser feito, e você passará por desentendimento. Entenda, Mordecai, ele está aqui numa situação muito complicada. Por causa desse evento, o povo estava destinado ao fim. Por quê? Pelo simples fato, capítulo 3, dele não se curvar para Amã. Ele era o único que não se curvava para Amã. Amã procurou saber da vida desse que não se curvava e descobriu que ele era judeu, antigo inimigo dos descendentes dele. E por causa dessa atitude, agora Mordecai sabia, porque eu não me curvei, porque ele passava e eu não me curvava, ele agora marcou uma data para destruir todo o meu povo. Por causa de mim, todo o meu povo vai perecer. Eles estavam literalmente com os dias contados. A nação, a mesma nação que Deus prometera vir o Messias. E é interessante porque você não tem o mesmo Mordecai do capítulo 2 agora no capítulo 4. Os personagens, eles mudam muito no livro de Esther. O Mordecai persa que você conhecia no capítulo 2, que estava empurrando Esther para o rei, ele praticamente não existe mais. Eu tenho agora um Mordecai que era assimilado com a cultura pérsia, um judeu declarado, desde o capítulo 3, em não querer se curvar, ele está espalhando para todo mundo que ele é judeu. Isso vai se diluindo, esse Mordecai persa vai se diluindo. Mordecai vai parando de se importar com isso. Ele vai começando a declarar para os soldados de Xerxes, ele declara para Amã que ele é judeu. Era a nítida despreocupação em continuar com todo aquele personagem persa que ele queria montar desde o início. Ele manda Esther dizer assim, olha, não revele que você é judia. Esther tinha um nome de batismo, era Radassa. Mas ele dizia, olha, continua com Esther, senão você não vai ser escolhida pelo rei. Senão a probabilidade de você ser escolhida é muito pouca. Ele podia ter escolhido uma estrangeira, mas isso é muito difícil de acontecer. Continue como Esther, deixe a sua verdadeira identidade de lado.
A gente, muitas vezes, quando eu vim aqui, eu comparei, né, Mordecai com Daniel. Na verdade, é impossível não comparar. As histórias são semelhantes, mas o Daniel, ele se mantém firme, né? A gente vê que Daniel ele, e seus amigos, embora eles, como estando ali na corte de Nabucodonosor, eles desfrutam dos benefícios da elite babilônica, eles viraram conselheiros do rei, né? Conselheiros da corte de Nabucodonosor. Ainda assim, na hora do aperto, na hora de comer as finas iguarias do rei, na hora de se curvar perante a estátua de Nabucodonosor, eles não se deixam contaminar. Então, Mordecai, não no primeiro momento, mas ao longo dos textos, ele vai cada vez mais se parecendo com o Daniel do que com o Mordecai persa. E olha a atitude dele em saber que agora os judeus estavam com os dias contados e Amã tinha conseguido o que queria. Versículo 1, quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas roupas e se cobriu de panos de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Mordecai não se deixa levar mais pelo medo, mas ele faz uma atitude que ia totalmente contra o Mordecai persa faria, mas uma atitude correta. Ele teve todas as oportunidades, irmãos, de se camuflar. Ele tinha influências ali, ele era muito conhecido como um persa. Ele poderia simplesmente deixar viver o Mordecai persa, se camuflar, e as pessoas talvez nem saberiam que ele era um judeu. Ele ia deixar para lá, olha, eu não me curvei, fiz uma besteira aqui, agora é vida que segue. Eu sou o tio da rainha, vou pedir aqui para ela me proteger de alguma forma. Né, alguma influência aqui para ela me proteger, e certamente se ele fizesse isso, Esté assim o faria. No capítulo 3, como eu disse a vocês, porque ele não se curvou para o braço direito do rei. E por que ele não fez isso? Porque a Bíblia sempre está mencionando, Amã era um agagita, e os agagitas eram os descendentes dos amalequitas, antigo inimigo do povo judeu, que atacou o povo de Moisés por trás, de forma covarde, e matou ali muitas mulheres e crianças na época de Moisés. Que Saul mandou exterminar por completo, e ele assim não fez, e perdeu o seu reinado por causa disso. Saul era da tribo de Benjamim, Mordecai é da tribo de Benjamim. Olha, por causa dos seus descendentes, o meu rei perdeu o seu reinado, porque não obedeceu, e vocês ainda estão vivos. Mordecai, ele não se curvou perante Amã, porque ele ficou com recalque, porque Amã tomou o lugar dele como braço direito do rei. Mordecai, ele não se curvou perante Amã, porque ele se identificou, finalmente, com o povo de Israel. E agora no capítulo 4, Mordecai se cobre de saco e cinzas e vai percorrer a cidade. A gente sabe que isso é o padrão de luto de Israel. Sacos e cinzas estão diretamente ligados à morte. É uma vestimenta que demonstra uma morte espiritual e luto entre os judeus. Essas vestes de panos de saco eram costuradas com pelos de camelo. Ou seja, era uma vestimenta propositalmente perecível, que não vestia bem e completamente desconfortável. Era como se fosse, irmãos, uma dramatização do estado espiritual da pessoa. Eu estou sofrendo internamente e olha aqui essa representação interna. Com esse pano de saco. E a cinza é aquilo que fica depois do que é queimado. É o luto completo, porque não tem como você pegar a cinza e reconstruir. É algo que está feito. A morte, ela não é uma ideia, a morte, ela é uma realidade, e a cinza simbolizava isso.
Mordecai, ele faz isso e ele percorre e ele clama por toda Suzã até chegar à porta do rei. E na porta do rei ele é barrado. Ele não poderia entrar daquele jeito na porta do rei. Os persas eram muito supersticiosos e eles achavam que se alguém entrasse naquele jeito, ali próximo ao palácio, isso iria trazer maldição de alguma forma. Então ele não entra. Ele rasga as vestes, a Bíblia fala, e isso tem um impacto. Isso não tem um impacto muito forte nos dias de hoje, porque nós rasgarmos as nossas roupas por algum acidente, a gente usa outra e pronto. Mas as pessoas naquela época não tinham muitas roupas. Era um sinal de humilhação mesmo. Esse rasgar, não tinha como você costurar e reconstruir a roupa. Você meio que rasgava na frente. Era algo para mostrar que eu estou me desapegando, eu estou me humilhando de alguma forma. Naquela época era assim. Isso remete a inutilizar a roupa. Era o pleno símbolo de comprometimento com o povo de Israel diante do luto e diante das decisões do rei. Mordecai poderia ter feito 1000 coisas depois de receber essa notícia, mas ele escolhe se humilhar, luto pelo seu povo. Quando as coisas apertam, nós temos várias opções de tomar a decisão errada. Aliás, uma boa dica é essa: nunca tome uma decisão no calor do momento. Nunca tome uma decisão, qualquer decisão, no ápice da crise. A crise vai passar e muitas vezes as decisões tomadas no sangue ou no medo, elas vão nos trazer arrependimento. Eu não estou dizendo que a gente não deve tomar decisão nenhuma ou ser omisso, mas tome-as apenas quando as coisas acalmarem. Quando o nosso coração estiver mais tranquilo, não vá pelo seu coração. Mordecai não estava movido pelo coração, Mordecai estava movido por convicção. Ele precisava se identificar com o povo, ele decidiu fazer o que era correto. Entenda, até o sofrimento de Mordecai aqui é calculado. Ele está sofrendo, ele está mal, ele está abatido, mas ele também vai usar isso para tentar solucionar o problema. Ele não vai ficar omisso, ele não vai ficar simplesmente chorando. Tudo o que ele faz aqui tem uma finalidade. Fazer o que é preciso ser feito normalmente é mais difícil. Muito difícil. Tem um livro que eu li faz uns anos e sobre produtividade, e eu achei interessante. Olha o que é que falam os agentes da produtividade, principalmente você que trabalha em escritório. Ele vai dizer assim, nunca deixe a sua mesa desarrumada na sexta. Sempre arrume e saia com ela zerada, para que quando chegue a segunda-feira, que não é um dia tão animador, você comece a semana sem ter que ainda arrumar a sua mesa. Arrumar a mesa da sexta passada na segunda lhe impulsiona ao desânimo. Deixe tudo arrumado. Isso vai lhe ajudar a recomeçar a semana. Fazer a coisa na hora certa é mais difícil. Olha o versículo 4, a narrativa continua e diz assim: então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Ela trouxe conforto para ele. Olha, bote uma roupa, pare com isso. E ele não aceita. Ele sabe o que está
fazendo, ele está calculando o sofrimento dele aqui. Ele quer estar de luto, ele poderia ter aceitado o benefício da rainha da Pérsia. Mordecai calcula o luto. Eu faço isso às vezes, irmãos. Isso pode parecer um tanto neurótico e metódico, né? Mas quando eu estou passando por um problema muito sério, eu calculo até onde eu vou sofrer. Como assim? Que loucura, né? Compartilhar com vocês nessa manhã. Eu faço assim, eu disse, olha, isso aqui está gerando um grande problema, isso aqui está muito complicado na minha vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair da minha rotina, eu vou sofrer, vou viver o luto, né? Geralmente, quando alguém está precisando também, eu faço isso, eu fico com uma pessoa, não tem sentido a minha esposa está passando por um luto, está sofrendo, e eu continuar a minha rotina. Não dá. Ela está sofrendo e eu saio para correr na praia, e eu saio para sei lá, assistir um filme. Não dá. Eu digo, olha, eu vou sofrer junto com ela, a gente vai passar esse momento aqui junto. E principalmente quando eu estou sofrendo também, eu digo, olha, eu vou sair da minha rotina, eu vou viver esse momento aqui, e depois aí eu volto para a minha rotina quando eu estiver melhor. E eu tento fazer um prazo, eu digo, olha, eu vou ficar assim, eu vou sair da minha rotina até daqui a 2 semanas. Depois eu tento voltar, se eu não conseguir, paciência. Eu vou sofrer até aqui, isso parece meio estranho. É uma tentativa, isso aí não é bíblico, tá, gente? Isso aí é coisa da minha cabeça. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, e dependendo do sofrimento, você precisa parar. Você precisa sofrer, você precisa chorar. Tem gente que não faz isso, tem gente que quer seguir a sua vida. Não, eu vou seguir a sua vida. Ao invés de pagar o sofrimento à vista e com desconto, ele parcela o sofrimento em 12 vezes. Então ele vai sofrendo com juros e sofre mais. A gente tem que viver o luto. A gente precisa parar muitas vezes e estar com os nossos entes queridos e sair da nossa rotina e, de fato, viver aquele momento. Para que a gente muitas vezes pare, e, embora muitas vezes não dê para virar a página assim, no outro dia você acordar e dizer, pronto, agora não posso mais chorar. Não. Mas você viveu aquele momento. Isso é muito importante. Mordecai poderia pedir proteção a ela. Olha, você é a rainha, nos proteja. Mordecai poderia ter aceitado ali a roupa nova, poderia cuidar da vida dele, da proteção dele. Esté, ela não tinha entendido ainda a gravidade da situação. Por que meu tio está chorando tanto? Eu vou mandar uma roupa lá para ele. Ela não entendeu o que estava acontecendo. É difícil tomar a decisão correta. E mais difícil ainda é permanecer nela. Na primeira semana do regime, nós estamos muito valentes. Começa o regime e a gente diz, olha, agora vai. Até a primeira festa, até o primeiro feriado. Permanecer é difícil. Olha a regalia que Esté manda para Mordecai, mas ele permanece. Essa situação, irmãos, ela é tipológica porque tentam dar a Jesus vinho com mirra. E vinho com mirra é um anestésico que eles davam a todo ladrão, a todo criminoso que estava passando pelo momento da crucificação. É para aliviar a dor da crucificação, deixar Jesus um tanto anestesiado, mas ele não aceita. Mordecai, assim como Cristo, não aceita o alívio da dor. Em aconselhamento, ninguém tem que ter pressa. Dependendo do problema, eu chego para um casal que está passando por um problema que aquela conversa ali não vai resolver somente. Aí eu digo assim, pronto, irmãos, esse problema aí, a gente vai caminhar agora uns anos por aí. E a pessoa fica meio assustada. Ela pensou que numa conversa de 1 hora, eu ia passar o remédio, ela ia tomar e ela ia ficar boa. Tem doença que você passa um antibiótico, passa o remédio, a pessoa toma e fica boa dentro de 5, 6 dias. Tem doença, tem problema que é um tratamento. Você precisa ali, talvez a pessoa nunca vai se livrar daquilo, aquilo ali agora é só com tratamento. Não é um remédio que vai fazer aquilo ali. E permanecer
é difícil. O início é fácil comparado à permanência, em algo que queremos focar, num pecado que a gente precisa se livrar. Mordecai está firme. Veja o versículo 7, meus irmãos. Diz assim: Mordecai lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Mordecai estava sofrendo, mas Mordecai estava centrado. Ele informa, para chegar aos ouvidos de Esté, até a quantia de quanto Amã pagou para o rei botar o decreto de exterminar os judeus. Ele tem uma finalidade com aquele sofrimento. Aqui também existe um contraste com Cristo, porque observe, o povo pecador foi vendido por alto preço. Amã paga a Xerxes toneladas de moedas de prata. O Messias, o Rei do Universo, o Filho de Deus, ele foi vendido por muito pouco. Ele foi vendido por 30 moedas de prata. Mas o maior foco, irmãos, está no versículo 8. Diz assim, também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Esté aqui agora sabia do decreto. Ela sabia do que tinha acontecido, mas ela não sabia em detalhes. Olha, Mordecai tem até o documento do anúncio para passar para Esté. Ela não sabia o porquê do decreto contra os judeus. Mordecai, mesmo sofrendo, vai lhe fornecer todos os detalhes. E ele não vai anunciar apenas isso para Esté. O eunuco do rei que estava cuidando de Esté, chamado aqui de Ataque, ele vai também ter esse decreto, ele vai saber disso. Os guardas de Xerxes ali provavelmente agora sabem. Mordecai ele não quer esconder que foi por causa do seu desentendimento com Amã que isso estava acontecendo. Estava tudo detalhado aqui, porque ele não tinha vergonha do que ele tinha feito. Ele não quer espalhar que isso foi do nada, que Amã foi lá e quis matar. Não, ele fez isso porque eu não me curvei perante ele. Mordecai estava sendo movido por convicção e estava fazendo o que era preciso. Ser movido por convicção muda tudo relacionado ao objetivo que a gente quer alcançar. Mordecai não insiste com Esté, ele simplesmente coloca em anexo a transcrição oficial. Ele acredita que só com aquilo ela vai entender a gravidade do problema. Mordecai, ele faz, irmãos, o que devemos fazer numa pregação. A pregação, ela é exortativa, mas ela jamais é apelativa. Porque jamais alguém vai conseguir se achegar a Deus pela minha persuasão, pela forma como eu falo bonito, pelo método que eu vou arranjar aqui de falar para você e apelar, e aí por causa de mim você se achegou a Cristo. Por isso que esses apelos que são feitos não salvam ninguém. Quem convence não sou eu, quem convence é o Espírito Santo. Mordecai aqui não está apelando, ele está exortando. Não é uma apelação, é uma exortação. Olha o versículo 10. Então respondeu Esté a Ataque e mandou dizer-lhes a Mordecai. Versículo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a não ser a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei.
Por que essa burocracia toda para Mordecai, o homem que salvou a vida do rei? Olha, onde o rei está, se você entrar sem autorização ou sem ser chamado, tinha um carrasco do lado do rei, com um machado, não um tanto delicado. Se o rei fizesse assim, ó, entrou sem autorização, a pessoa morria na hora. O cara já estava do lado de Xerxes, preparado para matar quem entrasse de alguma forma sem autorização. Muitas pessoas ali queriam matar Xerxes. Xerxes era uma pessoa que era um homem de guerra. Então não era qualquer pessoa, nem a rainha. Olha o que é que ela fala, faz 30 dias que ele não me chama. Se ele não me chama, eu não posso ir. Se alguém entrar e ele não fizer nada, já vem um machado para matar a pessoa. A não ser que ele pegue o cetro de ferro, o cetro de ouro, perdão, e ele levante. Aí ele está deixando a pessoa viver. É uma atitude de misericórdia do rei. Ou seja, Esté está dizendo, se eu for sem ser chamada, eu estou correndo um risco sério de vida. A ideia é essa aqui. Por que é tão difícil Esté falar com o esposo dela? Por que é tão difícil se dirigir ao rei? Primeiro, desde o capítulo passado a gente vê que Xerxes queria intimidade com Amã e não com Mordecai. E Mordecai tinha salvado a vida dele. Parece que Xerxes tem uma rixa com Mordecai. Parece que ele tem um problema, ele não vai com a cara de Mordecai. E Esté nos diz no versículo 11, olha, 30 dias e ele não me chama. E estamos falando aqui, irmãos, de um rei pagão, um rei que tinha relacionamento com qualquer mulher que ele quisesse. Na lógica dele, para que ficar repetindo a mesma mulher? E Esté já era rainha, já tinha todas as regalias, e aliás, ela nem é a rainha oficial, ela é uma rainha substituta. Foi porque eu briguei com a primeira rainha? Qualquer possibilidade de romance, ela acaba quando a gente se adentra no livro de Esté. Para agir corretamente, é preciso, de fato, vencer barreiras. Muitas vezes, para pregar o evangelho, irmãos, para você mostrar o testemunho, para você mostrar a sua vida e uma conduta cristã na sua vida, muitas vezes não vai ter hora propícia, o momento ali que você vai agora, você precisa mostrar isso no seu cotidiano. E muitas vezes a gente despreza algumas oportunidades quando existem. E para vencer essa barreira, Esté agora começa a entender, eu vou ter que me sacrificar, eu vou ter que me arriscar. Eu estava me escondendo até agora, mas para tentar salvar o povo judeu, eu preciso me arriscar, assim como Mordecai está fazendo, contando para todo mundo que ele é judeu, contando que por causa dele, Amã fez o decreto, e isso é arriscar a própria vida. Olha a evolução desse homem, mas olha como Esté, ela ainda estava assimilada. Ele sai de um homem assimilado, e veja os versículos 13 e 14, ela diz, olha, é muito difícil, eu acho que eu não vou, não sei. Ela está receosa. Olha a resposta dele nos versículos 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esté, não imagines que por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Mordecai sai de um homem assimilado para um reformado que acredita na providência de Deus. Esse é Mordecai agora. Para um calvinista, né? Seguro e firmado nos decretos de Deus.
Ele diz: Deus não precisa de você para executar o seu plano. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de ninguém. O Messias, ele vai vir por esta nação, de um jeito ou de outro. Mas, ao mesmo tempo, ele responsabiliza Esté. Ele está dizendo: olha, se você está onde está, é porque Deus quer e levantou você para fazer isso. Ele não nega os decretos de Deus, mas também ele não nega a responsabilidade humana. Decreto de Deus e responsabilidade humana. E um não elimina o outro, um não tira a nossa responsabilidade de agir. Mas qual é o grande problema? Ninguém tem acesso ao rei. A gente só vai se ele chamar. Nem Esté tinha acesso ao rei. A não ser que a gente entre sem permissão mesmo. E pela sua misericórdia, ele levante o cetro de ouro e salve a nossa vida. Situações tipológicas também. Mas essa situação tipológica, ela está específica no capítulo 5. Não temos aqui no capítulo 4. Concluindo, irmãos, nós somos Mordecais. A nossa natureza só permite a gente vestir pano de saco e vestir cinza. E desse jeito, a gente não tem acesso ao rei. Desse jeito, a gente é barrado na porta do palácio. Nós não passamos nem da porta, mas o fato é que já tem alguém no palácio que já está no estado em que pode interceder por nós. Essa é a tipologia do texto. Esté poderia ter conseguido ou não, a gente não sabe. O capítulo 5 vai detalhar mais. A diferença é que Cristo, ele pôde, sem o Pai nem contestar, porque ele foi perfeito até a morte, e morte de cruz. O que acontece aqui com Mordecai é o que acontece com o povo. O representante do povo é Mordecai. Ele e o povo estavam com sacos de cinzas. Mordecai vai e convence que ela deveria falar com o rei. E ela, convencida, agora vai dizer no versículo 16, olha, mande o povo jejuar e orar por 3 dias, porque eu vou fazer isso. E ela declara no final do versículo 16, se eu tiver de morrer, morrerei. Se eu tiver de perecer, perecerei. Agora ela está convicta, depois da exortação de Mordecai. Ela não tinha certeza se ia dar certo, mas ela tinha certeza que ela tinha que fazer aquilo e que aquilo era o certo. E assim como Esté, irmãos, Cristo, ele intercede por nós junto ao rei. Como perfeito mediador, ele sabia o que tinha que ser feito em nosso lugar, mas ao contrário de Esté, ele vai sem receio. Ele, quando o pai o manda, ele não dá desculpas para o pai. Mas vai ser difícil, mas vai doer, mas vai ser muito sofrimento, eu vou sofrer sede, eu vou sofrer fome. Ele não faz nada disso, ele vai sem receio. E no fim ele ressuscita, e no fim ele é elevado aos céus. Jesus foi responsável na dor, no aperto, ele agiu corretamente, ele fez o que jamais faríamos. Jesus ora a oração que ele ensinou, seja feita a tua vontade. Vamos ver como Esté se comporta diante do rei. Uma pequena spoiler aqui do capítulo 5. Olha o versículo 1 aqui. Olha o que é que vai dizer. Ao terceiro dia, Esté se aprontou com os seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Ela não vai de qualquer jeito falar com o rei. Ela põe as vestes reais.
Cristo conquista o que conquista e fez o que fez, porque ele era o próprio rei. E ele estava num corpo humano, que não entrou em contato com o pecado, mas se humilhou quando encarnou. Mordecai, como eu disse, ele não está apelando para Esther. Ele está exortando-a. Exortando que é pecado ser omisso. E além disso, de que só havia uma atitude a ser feita. Só existe a atitude correta, Esther. Salvar a todos nós. Tentar com todas as forças salvar. Em momentos difíceis, irmãos, no aperto, no sofrimento, não haja com o coração. Só existe uma decisão a ser tomada. A decisão correta, a decisão que respeita os mandamentos, a decisão da palavra do Senhor. Não deixe o desespero tomar conta, volte à sua consciência cristã. Existe esperança porque nós cremos num Deus que decreta todas as coisas e tem controle de tudo o que Ele decreta e providencia cada elemento do que Ele decretou. Cristo é o intercessor junto ao Rei e na dor Ele fez o correto e fez perfeitamente. Na dor Ele rompeu barreiras, Ele deu tudo de si, Ele deu a própria vida. Como Esther agora decide, se eu tiver de perecer, perecerei. Um comentarista ele vai dizer sobre essa passagem, ele vai dizer assim: a vida de uma pessoa é o seu bem mais precioso. Consequentemente, roubá-la é o maior pecado que a gente pode cometer contra ela. Por outro lado, dar a própria vida por ela é a maior expressão desse amor. Foi o que Esther aqui está determinada a fazer e o que Cristo fez de forma perfeita. Esther faz com receio, num primeiro momento. Esther não estava entendendo a gravidade da situação. O capítulo 4 é Mordecai se humilhando e convencendo ela a isso. Ela vai lá, entrega a roupa a ele, por que é que ele está triste? Ela não entendeu ainda. Cristo faz na hora certa, do modo certo, entendendo perfeitamente a gravidade da situação e as implicações se ele não morresse na cruz. O amor em alto sacrifício. Essa atitude de Esther, ela é uma atitude inspiradora para a nossa vida. Dar a vida pelo seu povo. Dar a vida pelo Evangelho. Pense, irmãos, você dá a vida pelo Evangelho. Você mostra com a sua atitude que você no dia a dia dá a vida pelo Evangelho. A gente está se sacrificando por esse Evangelho tão precioso. Se esse Evangelho está causando dor, você está suportando a dor. Se o Evangelho está obrigando você a permanecer na dor, você está permanecendo, você está suportando. Como é que a gente abre a nossa boca para dizer que daria a vida pelo Evangelho, se a gente não consegue ficar 15 minutos no nosso dia orando? A gente não para orar muitas vezes, talvez pelo cotidiano, e aí a gente se pega, passou o dia, nem orei. Como é que a gente abre a boca para dizer que daria vida pelo Evangelho dessa forma, se a gente não para 10 minutos para ler a Bíblia? Se a gente não para 5 minutos para louvar ao Senhor? Se a gente não está dando prioridade a isso, prove que você daria a sua vida pelo Evangelho, dando a sua vida pelo Evangelho. Na prática, no dia a dia. Saia do palácio, saia da zona de conforto, pare com o receio, saia do palácio, vá falar com o rei, tire as suas vestes, vista-se de panos de saco e cinzas. Isso é humildade e trabalho e humildade. Isso reflete a Cristo. Seja como Cristo, mesmo na dor, irmãos, tome a decisão correta. Assim como Mordecai,
agora, no final do capítulo, assim como Esther, e assim como Cristo, a nossa maior referência, perfeição completa na sua obra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa mensagem, nós te agradecemos pelo teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por essa mensagem plenamente cristocêntrica, onde nós podemos aplicar as tuas maravilhosas verdades às nossas vidas, essa mensagem que é atual, essa mensagem que é viva, essa mensagem que deve ser o nosso guia. Esteja conosco nessa manhã, abençoa o teu santo culto, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos.